você pode ser imortal. É o que está estampado na revista Super Interessante. E se tornou um documentário da Discovery Channel que pode ser visto no canal 59 da NET. O título diz: em 50 anos, é possível que ninguém mais morra de velho. A ciência está preparando um arsenal de drogas e tecnologia que promete manter você vivo para sempre. E com o corpo que sempre quis, com aparência de jovem. O título da matéria diz assim: você pode ser imortal. E o artigo continua: nascer, reproduzir, morrer, eis o ciclo da vida. Mas isso é só por enquanto. A ciência está trabalhando para que ninguém mais morra de velho. E é possível que dê tempo de você entrar nessa e não morrer de velho. A imortalidade existe na natureza. Não tem nada de utopia nisso. Nós não desfrutamos disso. Ao longo do tempo, o nosso corpo se deteriora e nós morremos. Mas nós sabemos bem o motivo. A palavra de Deus diz que Deus é o único que possui imortalidade inerente em si mesmo. 1 Timóteo 6,16. Porque Ele é a única fonte de vida. E Deus concedeu originalmente o dom da imortalidade. Todas as criaturas, na condição de que estas continuassem vivendo em comunhão com Ele, também não morreriam. O estado de imortalidade é derivado do seu relacionamento com Deus. Adão e Eva se separaram de Deus quando o desobedeceram e perderam o dom da imortalidade, tornando-se sujeitos à morte. E lá em Romanos 5,12 está escrito que pelo pecado de Adão entrou a morte no mundo. O ser humano nunca se conformou com a morte, porque ele foi criado para viver eternamente com Deus. E para impedir que o corpo define com o passar dos anos, o homem já tentou de tudo. Desde a mumificação no Egito Antigo, as injeções feitas a partir de testículos de animais na França do século XIX, só que agora os homens afirmam que nós estamos mais próximos do que nunca do chamado sonho da imortalidade. Cientistas do mundo todo acreditam que o nosso corpo pode ser imortal. Está lá nessa reportagem. A Bíblia diz que não haverá limites para o homem, que nos últimos dias a ciência se desenvolverá, em outras versões, se multiplicará. O homem poderá criar e fazer tudo, menos criar vida do nada. Em Daniel 12,4 diz assim: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e cerra o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E tu, Daniel, aí uma outra versão, encerra essas palavras e sela este livro até o final do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Da Bíblia Almeida. E uma outra versão diz assim: quanto a ti, Daniel, guarda isso secreto e conserva este livro lacrado até o final do tempo. Muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar o seu conhecimento. A palavra hebraica usada é ad-da'at, que significa o conhecimento. O que acontece então com o nosso corpo? Com o passar do tempo, as nossas células param de se reproduzir. O corpo vai sofrendo ataques até do ambiente. E a nossa máquina não dá conta de reparar tudo que precisa ser reparado. Então, nós começamos a envelhecer. Nós ficamos velhos e aí vem a fraqueza e a vulnerabilidade. Para que possamos viver para sempre, esse sistema de reparos não pode parar. E o artigo aponta como vão conseguir fazer com que o homem viva eternamente.
E em primeiro lugar, eles falam das células-tronco. E dizem assim: injeções de célula-tronco poderão virar tratamento de rotina em consultórios. A previsão é para 2025. Água pesada. Na água, a ligação entre oxigênio e hidrogênio é vulnerável. Se trocarmos hidrogênio por deutério, a molécula fica mais resistente e ela não se quebra, não se rompe. Então, nós não envelhecemos. Uma fórmula de água com deutério já está em testes. A previsão de uso é para 2020. Nós já teremos água com deutério, que impede que a gente envelheça. E eles vão mais além, dizem que falam dos órgãos artificiais. Se algum órgão der defeito, bastará criar um novo. Assim, células do paciente são retiradas e cultivadas em laboratório. Com a ajuda de moldes, cria-se um órgão artificial. Bexigas já estão sendo produzidas dessa forma nos Estados Unidos e começaram a produção esse ano, 2015. Nanorobôs. Nanorobôs são como faxineiros dentro do nosso corpo, que eles vão criar. Um exército de robôs médicos do tamanho de células arrumaria os defeitos do nosso organismo. Ele limparia as artérias e destruiria vírus, bactérias e tumores antes que o nosso corpo sofresse qualquer dano. A previsão para esses nanorobôs estarem em ação é 2030. Mas como será? O corpo. A imortalidade dará a você o corpinho que você quiser. Você não precisará mais de cirurgia plástica. É que nós conseguiremos repor tudo que estiver gasto no nosso corpo. As pessoas que receberem essas terapias, elas vão se parecer exatamente com os jovens adultos de hoje, de 20 e poucos anos. Um geneticista da Universidade de Cambridge afirma que isso já está em andamento e estudo. Nós sabemos, no entanto, que após a queda do homem, Deus colocou um limite de vida para o ser humano, está lá em Gênesis. Mas como será o nosso trabalho? Você continuará jovem e produtivo o suficiente para continuar a trabalhar. Então o homem terá um conhecimento jamais visto. Como ele vai viver muito mais e ele não vai envelhecer, a memória dele não vai ficar cada vez menor, então ele vai adquirir conhecimento e conhecimento e conhecimento. E o neurocientista da Universidade de Oxford, ele diz que é assim que vai acontecer com o cérebro humano. Lá em Daniel 12:4 está escrito assim: e a ciência se multiplicará. Mas e a família? Hoje os casais brasileiros vivem em média juntos 11 anos. Um novo casamento acontece cerca de 3 anos após a separação, é a média. Nesse ritmo, nós chegaríamos a 500 anos com uns 32 casamentos. E o que fazem, não é verdade? E os que fazem essa afirmação, eles debocham do casamento nos moldes bíblicos. Aquela história de que você vai casar e vai permanecer casado. Então eles dizem isso fazendo um deboche. E o que dizem sobre o cérebro? Essa máquina. O cérebro será transformado em software. Vai ser uma maquininha com todas as habilidades da versão original. O programa faria a função de alguma área danificada ou poderia ampliar a nossa capacidade de aprendizado e memória. Já pensou? Eu vou fazer prova para concurso, então deixa eu colocar, ao invés de 2 gigas, eu vou colocar um de 6 gigas, que é para caber mais coisa. É por aí. Para isso, seria preciso conhecer exatamente o funcionamento do cérebro humano. Cientistas pretendem fatiar um cérebro em micropedaços para descobrir a função de cada pedacinho, mas eles ainda não conseguiram.
Com esse arsenal já em produção, dizem que nós estamos a caminho da imortalidade do corpo e da mente. Será o fim de uma das maiores buscas do ser humano. É a primeira era de um novo mundo no qual a morte deixará de existir. A morte deixará de cumprir o seu papel, dizem os cientistas. Vencer a morte terá sido só a primeira etapa. A imortalidade trará mudanças profundas na forma pela qual nos relacionaremos com a família, com o trabalho, conosco também, com nós mesmos e com Deus. Prepare-se para uma vida completamente diferente, diz a revista. Mas não se preocupe por enquanto. Você ainda terá séculos para se acostumar com essa nova vida. Mas o que a Bíblia fala sobre a imortalidade ou a vida eterna? Em Gênesis 3, nós vemos a desobediência de Adão e Eva. O versículo 22 do capítulo 3 diz assim: Então o Senhor Deus disse o seguinte: Agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Porque nós acabamos de ver que a vida eterna está ligada a um relacionamento com Deus. Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. A árvore da vida estará de volta lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Está escrito assim: Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. O plano de salvação, no qual Deus mandou seu Filho para que tenhamos vida eterna, é esquecido nesse projeto. E no lugar dele, o ser humano se coloca a si mesmo como aquele que venceu a morte e como o autor da vida eterna. É um deboche. Eles estão tentando anular o que diz a Escritura em 1 Coríntios 15 e dão outra versão para o arrebatamento e a vida eterna. Em 1 Coríntios 15, versículos 50 e seguintes, Paulo diz: Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ser imortal. Estão sempre querendo desmoralizar o que diz a palavra de Deus. Então estampam em letras garrafais, fazem então um documentário muito assistido, a revista muito lida. E ele continua, Paulo, dizendo: Escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais. Olha aí onde entra a imortalidade, ligação com Deus. E todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Amém. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte será destruída. A vitória é completa, continua Paulo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continua Paulo, continuem fortes e firmes,
Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre trará proveito. Amém. Eles estão tentando, irmãos, anular o sacrifício de Jesus Cristo. Eles estão dizendo que no futuro, eu e você não precisaremos de Deus. Esse negócio de vida no céu, de vida eterna, de volta de Jesus, de um Deus não. No lugar de Deus, eles colocam o ser humano como autor e consumador da imortalidade. Estão tentando anular o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu na cruz, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse Jesus. Nós sabemos que aqueles que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, obtém dele já nesta vida a garantia da vida eterna. Interessante. E em 1 João 5,12 diz assim: e receberão por ocasião da segunda vinda de Cristo o dom da imortalidade. Aí tem 1 Coríntios 15, 51 a 54. O dom da imortalidade. A imortalidade é dom de Deus. E eles já estão querendo informar que o nosso corpo, que é mortal, ele será imortal. Que Deus nos abençoe. E que o Senhor possa verdadeiramente nos esclarecer. Irmãos, nós temos que estar atentos ao que sai por aí, para que nós possamos saber falar de Jesus corretamente. O que ele está querendo dizer isso aqui? Que nós não precisamos de um Deus, que nós não precisamos de Jesus Cristo, que o sacrifício de Jesus Cristo é nada, porque o homem será imortal. Então, para que um Deus que promete a vida eterna, se o homem, ele se colocando no centro, ele pode se tornar imortal? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. É por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos, o diabo enganaria, se possível, até os escolhidos. É verdade. É uma proposta de ser belo, de ser jovem, de casar quantas vezes quiser, de fazer o que quiser, de ter um conhecimento ilimitado aqui. Mas a palavra de Deus diz que o nosso lugar não é aqui. É mais um engano. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui, o nosso repouso não é aqui, a nossa pátria não é aqui. E o homem se colocando como Deus, mais uma vez, quer dizer para as pessoas que leem esse artigo que eles podem fazer disso aqui o céu. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Vamos orar. Jesus querido, muito obrigado. Obrigada, Pai, por grande salvação, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós cremos no Teu sacrifício, Senhor. Nós cremos no Teu sacrifício na cruz. Nós cremos, Senhor amado, que Tu vieste para nos dar vida e vida em abundância. Nós cremos que Tu és o autor da vida. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que Tu és maravilhoso. Tu és o Cristo esperado, Jesus querido. Senhor, glorifica o Teu nome em nossas vidas, Senhor. Abre as nossas mentes, Senhor, para que nós possamos compreender as Escrituras. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Não queremos mentes cauterizadas, Senhor, mas queremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ministre sobre nós nessa noite, Pai. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor amado. Jesus querido, nós cremos que Tu és o Cristo, o Cristo esperado, o Filho do Deus vivo. Nós cremos que Tu és o único caminho. Cremos que Tu és a verdade e cremos que a vida está em Ti, Senhor. Cremos, ó Pai, que o Teu sacrifício na cruz, Senhor, ele veio exatamente para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a espada. Transforma as nossas vidas nessa noite, Senhor. Penetra fundo nos nossos corações, Senhor. E glorifica o Teu nome. É o que Te agradecemos desde já, em nome de Jesus.